Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, quero saudar a todos e a todas que ouvem o programa nesse momento. Desejar que Deus esteja com cada um e cada uma. E eu sou o Reginaldo e vou estar trazendo a meditação para esse dia. Eu quero hoje trazer uma meditação baseada aí no livro de Abacuque, e apenas são 3 capítulos, né? Um livro curto, mas com grande conteúdo. Mas antes da gente estar meditando sobre essa palavra, vamos ouvir um hino de louvor e adoração a Deus. Ouvi a voz das palavras do Senhor, seus feitos são conhecidos entre nós. A sua glória ofusca a luz do sol, do seu louvor a terra se encheu. E se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira não florescer, se a oliveira frutos não der, confiarei, esperarei. Quem é rochedo senão Deus? Nosso Deus é nossa fortaleza, nossa alegria, nossa salvação. Nosso Deus é nossa fortaleza, nossa alegria, nossa salvação. Como eu já falei na introdução, o livro de Abacuque, ele tem apenas 3 capítulos, né? Mas de uma riqueza tão grande, né? Que alguns livros do Novo Testamento algumas frases, né, do Novo Testamento foram baseados também nesse livro. Abacuque é um profeta Abacuque, né? Ele falou com Deus, né, através de uma visão. Eu queria dividir esse momento em 2 partes, né? Na primeira parte eu quero falar um pouco sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. E depois, num segundo momento, quero fazer o fechamento, né, com o capítulo 3. O capítulo 1 e o capítulo 2, a gente pode dizer que Abacuque questiona Deus sobre as coisas que estão acontecendo, né? Abacuque se queixa, né, com Deus sobre aquilo que está acontecendo com o povo. Ele começa assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons. E a justiça é torcida. Esse é um questionamento de Abacuque a Deus, né? E várias vezes ele faz isso e Deus dá a resposta. Como já disse,
foi através de uma visão que Deus falou com Abacuque, né? Deus responde a Abacuque e diz que ele vai fazer, ele diz o que ele vai fazer dali em diante vai ser ainda pior. O que está acontecendo praticamente não é nada, mas o que ele vai fazer dali em diante, além para frente dessa conversa que ele está tendo com o Abacuque, vai ser ainda pior. Ele vai atiçar os babilônios, o povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro. Esse povo babilônio, né? Era um povo, assim, de maldade, que queria ver a maldade em cima das pessoas, né? E Abacuque já não suportava mais ver tanta maldade. Por isso que ele questiona a Deus. E, de novo, né? Deus dá essa palavra a Abacuque. Ele, de novo, ele faz outra, ele pede, vamos dizer assim, explicação de Deus, mas Deus diz a Abacuque, então, que as coisas ainda podem ser ainda pior, né? E aí eu vou um pouco além, eu vou além aqui no capítulo 2, onde Deus responde a Abacuque. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo, para que a visão se cumpra. Porém, ela cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, o que estava acontecendo naquela época, nós estamos falando em mais ou menos 2620, até um pouquinho mais, né? Um pouco mais de 2.600 anos. Isso aconteceu 600 e poucos anos antes de Cristo. E se a gente parar e analisar o que acontecia na época, o tempo da gente aqui é um pouco curto, por isso não dá para a gente assim, ler todo o livro. Mas, por curiosidade, se alguém queira ler, é muito interessante, é muito bonito, né? É bonito, mas também nos remete ao medo, né? Porque não é diferente dos tempos de hoje. Se a gente analisar, parar e pensar, não tem quase nada de diferença daquela época para os dias de hoje. As pessoas hoje vivem com medo, a violência é cada vez aparentemente pior, ou é pior, né? As pessoas às vezes arrumam jeitos diferentes de matar as pessoas. A gente às vezes fica até admirado de ver a crueldade como o ser humano tem tratado o outro ser humano. A questão das guerras, né? A briga, talvez pelas coisas que o outro tem, né? Aquele interesse. A guerra nada mais, nada menos que isso. É querer dominar ou tirar algo que é do outro. E às vezes sem a gente poder entender direito como isso funciona, né? Mas estamos vendo aí que sempre passamos, né? Por períodos de guerra. No Antigo Testamento também já existia isso, né? As guerras entre os povos e as nações. Hoje a gente vê a guerra entre países, né? Que sem querer acabam afetando
as outras pessoas, outros países também. Quando fala em alguns trechos, alguns versículos, né, fala sobre a injustiça. E a injustiça que ali é citado também fala da questão dos governantes. E se a gente analisar hoje, como está os nossos governantes, né? Em quem a gente pode confiar? Infelizmente é difícil a gente confiar, porque aquelas pessoas que eram para botar o respeito, às vezes elas não se dão ao respeito. Com isso, eu quero dizer que não estamos vivendo num momento tão diferente assim, não. É muito parecido com aquela época. E Abacuque não concordava com aquilo que estava acontecendo, né? E Deus dá explicações a Abacuque quando ele fala que as coisas podem ficar ainda pior, que vai piorar. Se eu resumir um pouco isso, por que Deus fez isso? Deus fez isso para que as pessoas tomassem consciência do erro que elas estavam cometendo. E Deus, através dessa visão, esclarece Abacuque sobre faz ele entender esse lado, né? Porque as pessoas às vezes estão sofrendo e ainda vão sofrer ainda mais, para que elas possam entender. Já mais no final, né, do capítulo 2, Deus afirma a Abacuque que ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumprisse. Porém, ela cumprirá um dia, vai se cumprir, sem falta. Até que agora a gente tendo uma noção básica, né, do que é o livro, o primeiro e o segundo capítulo de Abacuque. Foi uma conversa, né, um diálogo entre Deus e Abacuque. Mas eu gostaria de trazer para nós se atentar nessa meditação de hoje sobre o versículo, né, o versículo 3. O capítulo 3, os versos 17, 18, 19, mas a gente pode falar dele desde o início. O hino que a gente ouviu aí no começo é um hino bonito, né? Eu digo que palavras muito bonitas, né? Porém, se a gente se atentar, né, às palavras do hino, fica até complicado a gente cantar ele. Por quê? Será que a gente é capaz de fazer aquilo que o hino diz? Se a gente pegar o título, né, do capítulo 3, o título seria a oração de Abacuque. O que é essa oração de Abacuque? Esta oração é uma oração do profeta Abacuque feita em forma de hino. Eu vou ler alguns trechos, né? Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito. Estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. E depois, na parte final, né, os versos 17, 18 e o 19, a segunda parte do 16 também. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força
Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. É um lindo hino, como eu já falei, né? Mas essa parte, né, que Abacuque, ele, quando ele faz essa oração, ele entendeu tudo aquilo que Deus colocou para ele e ele se entrega a Deus, né? Nós, cada um, seja eu, seja você que está ouvindo, em algum momento da vida, eu acredito que já tenha passado por momentos de dificuldades, problemas, né? E a gente é assim, né? Às vezes a gente praticamente quase que desacredita em Deus. A gente às vezes questiona o porquê Deus está fazendo isso comigo. Por que Ele está fazendo isso com aquela pessoa, com o nosso conhecido, com o nosso vizinho. A gente gosta de questionar muito. Somos tentados, né, por assim dizer, não confiar em Deus. Quando tudo vai bem, é fácil crer em Deus. E quando tudo fica difícil. Aqui, quando eu falo que é a parte difícil de se cantar, aliás, é fácil cantar, né? O problema é a gente fazer aquilo que a gente está cantando no hino. Não vou usar mesmo as palavras, né? Eu poderia traduzir um pouco, que talvez aqui fala, né? Ainda que as figueiras não produzam frutas, né? Os figos não der. Agora eu vou trazer um pouco para a nossa realidade. Se as nossas lavouras, quando a gente planta, seja soja ou milho, mandioca, elas não produzirem. Deus inventa, vamos dizer assim, ele resolve nos castigar. Ele pode colocar para nós, assim, 2 anos talvez de seca. 1 ano já é terrível, né? Já passamos 6 meses, é difícil. 1 ano é complicado, e se a gente pode pensar em 2 anos, 3 anos, a gente praticamente é quase impossível de se viver. As pessoas que estão na cidade, às vezes podem pensar, não, mas para mim não vai afetar nada. E se lá no campo não produz, para mim não tem problema, eu tenho na prateleira. Mas não, talvez o foco aqui não seria a variedade do produto que se planta aqui. Se é o gado, se é o trigo, se é a azeitona, se é o figo, né? E se Deus resolver nos castigar pelas coisas que vêm acontecendo? Será que vamos fazer igual Abacuque, né? Mesmo assim, né? Eu confio em Ti, Senhor, porque o Senhor é minha rocha, né? Minha fortaleza, a minha salvação. Ou o que a gente vai fazer? Não é fácil, né? A gente entregar e confiar. Só para quem, né, já passou por a dificuldade de, às vezes, não ter um emprego, ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, quem sabe, desempregado. É a mesma coisa de não ter a sua plantação produzindo. A falta de emprego, né? E a doença também. Às vezes pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem produzir porque ficou doente. Deus usa, né, de uma outra forma também. Não posso nem dizer que é castigar, né? Mas às vezes de colocar a gente no lugar da gente. Deus teve que usar de força, né, desse povo babilônico, né, para botar medo para o povo se corrigir e pensar naquilo de errado que estava fazendo. Às vezes Deus coloca em nossa vida também algo para nos corrigir, né, para que a gente possa nos questionar e ver o que de errado estamos fazendo. Nós podemos pensar também que aquela época era uma outra época. Agora temos Cristo, né? Mas
Cristo é o nosso intercessor diante de Deus. Mas também, se a gente não tiver fé e não acreditar em Deus, em Jesus Cristo, de nada adianta a gente querer lutar pelas nossas próprias forças, né? Que possamos seguir em frente, né, o nosso caminho, a nossa luta de cada dia, que possamos, de alguma forma, interpretar um pouco dessa oração que Abacuque fez. Eu desafio cada um e cada uma que está nos ouvindo a ler esses três capítulos, né? Que serve de muito exemplo para a nossa vida. Abacuque, eu sempre falo muito de Jó, né? Jó também é uma pessoa que tinha tanto e em pouco tempo ficou sem nada, né? Mas mesmo assim, ele continuou firme com as mãos, né? Deus estendeu a mão e ele agarrou na mão de Deus e continuou firme até o fim. Abacuque também fez os questionamentos, mas essas lindas palavras que ele usa no seu capítulo 3, ele deixa bem claro que a única força, a rocha firme é Deus, né? Seja Deus ou Jesus Cristo, que está em nossos caminhos, nos ajudando, estendendo a mão para cada um de nós. Que nós temos o nosso dever também diante dos nossos governantes, diante do nosso mundo, a gente questionar também, né? Mas quem pode realmente nos ajudar e nos acolher e, na verdade, fortalecer a nossa fé, somente é Deus. Deus e Jesus Cristo. Que possamos ter essa palavra em nosso coração e na nossa mente e entregar o nosso caminho a Ele, que nos dá essa força e essa rocha e aonde com certeza estaremos seguros. Que Deus abençoe essa palavra em nosso coração, em nossa vida. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quero também, nesse momento, orar com cada um e cada uma que nos ouve, pedir a bênção e a orientação de Deus para a nossa vida. Amado Deus, nosso Pai, nós entregamos esse momento em tuas mãos, para que o Senhor use cada um e cada uma, para que possamos ter Abacuque como exemplo a ser seguido. Faze de nós pessoas que confiam em Ti, Senhor, e podemos ter a certeza que só em Ti teremos a bênção, a graça e a Tua misericórdia, Senhor. Que possamos acreditar e entregar nossos caminhos a Ti, e que possamos diariamente sempre lembrar dos Teus grandiosos feitos. E ainda, Senhor, entregamos essa nova semana para Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe e nos guarde e nos proteja. Amém.